Estamos de volta ao Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre preconceitos que acontecem dentro da igreja. Está falando um pouco sobre a questão do preconceito intelectual, ou seja, você é um membro da igreja, você aceita Jesus, vai para a igreja, mas o pastor fala errado. Poxa, ele plural, ele não aplica o S no final, nós vai, nós vem. Muitas pessoas têm dificuldade, elas mudam de igreja. Embora elas falem assim, poxa, mas quando o pastor abre a boca, eu sinto o Espírito Santo, mas eles mudam porque o pastor fala errado. Existe isso? Existe porque, por exemplo, eu concluí agora o 2º grau na época, agora concluí, quero fazer jornalismo, eu tenho uns mantos com Deus aí, sofri muito isso. Agora, Deus curava, demônio era expulso, né? Talvez eles vinham pelos dons, né? Pelas maravilhas que Deus... Agora, hoje não, graças a Deus. Hoje eu apacento advogado, engenheiro, gerente geral de banco. Por quê? As qualidades do ensinamento que a Bíblia manda, você crescer na graça e no conhecimento. Porque o diabo ele é extremista. Se você é um homem voltado só para oração, ele quer que você ore, mas não quer que você conheça, né? Então, eu acredito sim, ainda mais nesse século, que está tudo avançado, né? A gente vê aí hoje, por exemplo, pastores que são itinerantes, que diz aí, né? Chega para mim e pergunta, quantos membros você tem lá para eu pregar? Não é assim? Quantos CDs eu posso vender na sua igreja? Eu digo, rapaz... Infelizmente existe muito isso. Existe, eu tenho um bocado de amigo aí, chega lá, toma um choque, porque ele acha que é minha igreja, pelo fato de eu ser um cara doido. Lá deve ser um cortiçozinho, uma igreja com a cortina rosa, que não tem nada contra, ou então... Se fosse preto, eu ia falar, que tem cortina preta aqui. Ele chega lá, pastor, toma um choque, vê uma igreja organizada, uma igreja gostosa, onde o Espírito opera. Rapaz, eu digo, pois é, infelizmente, as pessoas olham a aparência, né? Então existe, eu vim de um berço presbiteriano, e eu sou um calvinista, e sabemos que um calvinista que creio nos dons, que... Eita Deus. Marco Amaral, muito meu amigo, estou sempre com ele, a gente sempre brinca, se discute. São muito críticos, Batista, os meus amigos, né? Porque eles crêem numa linha intelectual. O senhor é um advogado, mas o senhor crê também numa obra do Espírito. O que Deus fez na vida de Paulo, não fez na de Pedro. O que Paulo tinha de intelectual, Pedro não tinha. Mas sabe o que eu achei uma coisa interessante, essa questão das linhas? Eu não sei se isso tem a ver com preconceito, mas mais com afinidade, que às vezes a gente usa preconceito e afinidade como se fosse a mesma coisa. Mas eu vejo um desenho denominacional no Brasil muito parecido com isso. Por exemplo, quando você fala de presbiteriana, pelo menos eu que tenho vivência, vem na minha cabeça, intelectual e rico e classe A. Uhum. Não é assim que a gente vê. Batista, ainda também, muito intelectual, ele, não é questão, por primário e pela intelectualidade, pelo conhecimento bíblico, você atrai mais pessoas que têm esse de alto nível, afinidade. Né? Poxa, eu quero vender. Eu sou assembleiano, meu irmão é reteté. Aí o pessoal já intelectual, não sei, porque não entendo. Mas hoje também... Automaticamente você começa a criar parâmetros sociais em cima de porções que Deus tem derramado na igreja. Porque é Deus que fez isso. Eu quero que isso aqui seja intelectual mesmo. Eu quero que isso aqui seja mais reteté. Automaticamente as pessoas vão se adaptando porque elas se sentem mais à vontade de um jeito ou de outro. E criam-se, de alguma forma, berços sociais, né? Aquela igreja de rico, presbiteriana, meu Deus. Mas, André... Presbiteriana é igreja de rico nesse Brasil. Mas tem igreja que o homem forma para fisgar essas pessoas. Não, entendi. Agora, o que eu quero dizer, eu vim de uma igreja, eu não estou aqui defamando ninguém, não. Na hora que os capeta pegavam, tomava ali e mandava chamar quem? Cadê a unção? Eita Deus. Deixa eu levantar uma pergunta aqui, isso é forte também. Deixa eu levantar uma coisa, que aí agora eu acho que todos nós já passamos por esse preconceito, ou já tivemos esse tipo de preconceito. Eu acho que até hoje, mesmo falando que não, eu sou um cara descolado, mente aberta, mas eu tenho algum preconceito, e eu acho que é algo que a gente tem que vencer. E aqui é o irmão que fala, André, por que ainda existe preconceito tão grande com pessoas tatuadas? Eu sou crente há mais de 12 anos, tenho os 2 braços cheios, enfim, né, completos na tatuagem. Já estive em 3 igrejas diferentes por motivo de mudança de trabalho. Em nenhuma delas consegui poder servir a Deus com o meu talento em algum tipo de liderança, mesmo ninguém dizendo, enfim, eu sei que era por causa da tatuagem. É um bloqueio que ainda existe na igreja e me bloqueiam que eu seja um líder por causa da minha tatuagem. Mas, do mesmo modo, eu amo minha igreja e até sentindo preconceito dentro dela, eu não saio e continuo nela.
nós temos isso. Se chegar alguém com tatuagem até aqui, por mais que o cara seja talentoso, o cara seja bom, a gente vai ter um preconceito. Fala, esse cara usou droga, brincozinho, né? Por quê? Isso aí, vamos lá, eu digo assim, porque eu teria, talvez hoje, eu fico, caramba, se eu vejo às vezes, de vez em quando já tem pastor um pouco assim, o cara levantar com uma tatuagem e fala, caramba, ele é pastor, tá no... porque eu sou de berço assembleano, eu cresci um pouco isso, e eu estou vencendo isso todo dia, mas por que a gente tem Tem dois pontos quanto a isso aí. Os que vêm tatuados, que creem em Jesus, nós temos que entender isso. Agora, quem está na igreja, para que se tatuar? Aí já conhece a Bíblia. Mas por quê? Aí Quem já veio do mundo, quem vem de lá, aí é outra coisa. Você quer ver uma Gente, coisa? Se lembra daquele... Você é novo, mas aqui se converteu, foi batista, o Cabeleira. Eu ouvi falar nele, o Cabeleira, pastor, que era um bandidão aqui no Rio de Janeiro. Eu fui assisti-lo na Igreja Batista da Trindade, em São Paulo, uma enorme igreja. Ele, pastor. Deus usou ele. Naquela noite eu assisti mais de 300 convenções. Mas ele tirou a camisa no púlpito, abriu a camisa para mostrar no púlpito. Gente, eu preciso de oração. E mostrou a tatuagem de Jorge que ele tinha no púlpito. Quando era mudando, ele fez: ó, isso aqui não representa nada para mim. Eu quero dizer para vocês, para explicar. Eu vim de lá assim. Todo mundo entendeu. Camarada vem do mundo, é uma coisa. Agora, na igreja, é servo de Deus, é pastor, para que se tatuar? É baratear. Não tem necessidade. É baratear o que é. Gente. Se não é pecado, André. Assim, pecado, mas não. deixa eu te explicar, Mas André. Por que Eu a acredito, tatuagem é permita, tão pastor. Aqui, não é preconceito? É baratear o que é caro. Não, mas É baratear demais. Mas a Bíblia fala, quem não está no mundo, você não vai agora abarcar Eu o seu- também não tudo bem, condeno, mas eu não não é. condeno. se a gente ler o capítulo inteiro, ele fala também que é muito para o judeu ortodoxo de fazer a barba. No versículo depois, um ou dois versículos depois, ele fala de fazer a barba e a gente faz a barba. Então, assim, e por muito tempo barba foi um empecilho, pelo menos cristão, mas digo assim. Eu estou em pecado. Vamos lá, então. vamos ler então o capítulo inteiro? Certo. Não tire o pelo. Então vamos lá, eu vou botar, fazer a barba no mesmo patamar da tatuagem. Eu sei que a tatuagem tem um histórico, já teve, enfim, pelo menos em tribos e tudo espiritual, aqui tem um histórico, questão de banho. Mas hoje em dia, vamos lá, tem um pastor, nasceu a filha dele, estava com problema, eu já vi isso, problema na gravidez, a mulher não podia ter, e Deus fez um milagre, a mulher engravidou e teve uma filha, e pegou e tatuou o nome da filha no peito. Não vai dizer que você, como viu o pastor falar, né? Não. O Espírito Santo me revelou fazer essa tatuagem. Não espiritualiza, não. Isso que dá raiva também. A pessoa, Eu vi o pastor quando a pessoa espiritualiza, é porque ela se sente culpada. Para mim é o seguinte, meu irmão, eu quero botar o nome da minha filha. André, sério mesmo, hoje não vejo muito de errado nisso. Mas eu sei que existe preconceito com tatuagem. André, para mim não é preconceito, não. Eu não orientaria um membro, Não, já tudo um bem, crente. tudo bem. Eu quero deixar bem claro, veio do mundo assim, nós temos que tratá-lo bem, não tratá-lo com certa reserva. Ele veio de lá assim, hoje é crente, servo de Deus, vamos tratá-lo. Conheço se ele muito precisar pastor. exercer funções na casa de Deus, que exerça em nome do Senhor. Agora, um membro, pastor, para que eu vou me tatuar? Vai ficar mais Tem bonito. necessidade? Eu não preciso disso. Eu já tenho a mente Pra de chegar na Cristo. praia e mostrar Não o corpão. tem necessidade. É a mesma coisa da cota. O mundo tem cota. Bom, o pastor falou, quem chamou Pedro da maneira que Pedro era, foi o Senhor. Quem chamou Paulo da maneira que Paulo era, foi o Senhor. Mas o Senhor tem o seu objetivo, ele tem a sua visão Deixa eu futura. ver pro Júlio. Agora, para que cota? Para que cota pastoral? Que quem chama é o Espírito Santo. Mas é isso que eu estou falando. Assim, a gente fala... Vamos lá. André, eu tenho 4 filhas. São Tu não tatuaria o nome delas? Tem alguma coisa de errado? Tiraria a tua espiritualidade? Não, eu tenho 4 filhas. Não, eu entendo. Ela me perguntou pra mim assim, a mais velha. Aquilo que eu falo, Pai. eu também não faria. E eu falo assim, sabe por que eu não faria? Preconceito meu, porque isso não vai aumentar ou diminuir a espiritualidade do cara. Não é porque ele tatuou que eu vou falar, ele não entende da Bíblia. Porque se ele for na Bíblia, ele fala... Eu conheço muito pastor tatuado que prega bem, mano. O versículo depois fala que pode fazer a barba. Mas aí já é lei. Não, pois é, então, Isso já é julgo. então não vamos levar isso em conta. Não, vamos deixar em aberto. Cada um que quiser fazer, faça. Diminui eu o não conhecimento faço. bíblico. Mas é uma agressão ao corpo. É. Eu entendo. Não, como entendo. agressão. Não, mas aí se a gente for embora, a gente vai falar também de tomar uma coca é uma agressão ao corpo hoje em dia. Se a gente Então for... fumar uma... Então... Não, assim... Fumar maconha hoje também, tudo ok. Gente, não, o que eu falo é o Então, seguinte... o que você faz? Se é agressão ao corpo, tomar uma coca Não. é agressão ao corpo. Quando encontrar um rato dentro de uma garrafa de Coca-Cola, o rapaz está sofrendo para receber indenização, não recebe? Não, o que eu tô Então falando é o deixa seguinte... de tomar o que eu Coca-Cola. falo, se a gente nivelar fazer mal pro corpo, você senta com um nutricionista, senta com outra pessoa, ele vai falar um monte de coisa. Então você está se matando, tomando isso, comendo isso, Eu só comendo como aquilo. batata doce agora. Talvez pior do que fazer uma tatuagem. Bispo, mas você está vendo assim, é normal, nós temos nosso preconceito. Por mais que é velado, a gente tem nosso preconceito. E às vezes é aquilo que eu acho perigoso um pouco, que foi muito bom que o pastor Walter falou, André, é quando a gente
pega a Bíblia para defender o nosso preconceito. A favor ou contra? Tipo, o cara também fez uma tatuagem e se sente culpado por isso, ele quer usar a Bíblia dizendo que Deus revelou, e mentira. Eu não condeno. Eu nunca vi Deus revelar ninguém para fazer uma tatuagem, embora quem sou eu para julgar? Eu dou conselho a ele fazer uma tatuagem, André. Mas a gente faz muito isso também, né? A gente pega os nossos preconceitos, e isso é muito perigoso. Pega os nossos preconceitos e dá neles uma embalagem de bíblico de revelação. Isso é muito perigoso. Não, e tem uma... Deixa eu ver o bispo agora. Pode falar, O problema é que quando um líder chega e faz qualquer tipo de aprovação, isso aí vai reverberar muito forte no meio do corpo. E com essa modernidade, hoje em dia, é muito difícil você ver uma pessoa botar só uma tatuagem na perna, ela vai se aumentando. Entendi. E muitos desses jovens, dentro da igreja, não tem problema, mas quando ele vai procurar determinados tipos de emprego, e que um doutor... Um militar vai estar tatuado de fora. Vai olhar aquilo ali? Não, esse eu não quero, porque é tatuado. Ele vai, lá fora, ele já vai perder toda a possibilidade de perde uma credibilidade, né? E o que vai acontecer com ele? A credibilidade dele vai embora. Aí os próprios líderes estão colocando os jovens da igreja num caminho perigoso. Porque ele não vai se tatuar porque outro pastor se tatuou, um líder se tatuou, o líder permitiu. Mas o jovem vai fazer. Os jovens, você sabe que os jovens eles vão caminhando. Quando vira um modismo, quando vira um modismo na igreja, você vê que todo mundo começa a andar igual, todo mundo começa a pular. Vamos pular, todo mundo pula, vamos fazer isso, todo mundo vai. Porque é um modismo, virou um modismo. E depois de alguns anos, depois de 10, 15, 20 anos, ou quando esse jovem atinge a maturidade, ele começa a perder as oportunidades. Aí quem foi o responsável? E outra coisa, bispo. Vamos para um rápido break? A gente fala tá me cortando direto, André. Pois, mas agora é o break. É porque se você fosse bispo, eu dava um minutinho. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.